Olá, sejam bem-vindos a mais um áudio do blog Pergaminhos Eventuais aqui no YouTube. E hoje eu quero falar com vocês a respeito do que está escrito em Romanos 8:37, que é uma passagem muito conhecida, que diz: "Em todas essas coisas somos mais do que vencedores." Mas o que exatamente significa ser mais do que vencedor? Este foi, sem dúvida, um dos maiores questionamentos que carreguei durante alguns anos, logo que me converti, antes de examinar as Escrituras especificamente para receber o entendimento necessário para compreender a verdade sobre esse assunto. Mas antes de compartilhar com vocês o que aprendi, primeiro preciso traçar um breve panorama de como a grande maioria da população entende e enxerga o que é ser um vencedor. Desde muito cedo na vida, todos nós somos ensinados pelo espírito do mundo que a única forma de alguém marcar sua presença na sociedade e alcançar os níveis mais altos da existência em qualquer área é através do acúmulo constante de vitórias. Fomos treinados desde a infância para buscar e fazer todo e qualquer sacrifício para alcançar tudo o que a sociedade chama de vitórias, sejam as vitórias profissionais, pessoais ou outras, para que possamos nos enquadrar no padrão social de vencedor, segundo a visão mundana. E, partindo dessa base ou premissa, a grande maioria dos humanos vai trilhar os caminhos pré-determinados pela sociedade mundana que supostamente vão levá-los a alcançar as tão sonhadas vitórias sociais e serem considerados como vencedores por todos ao redor. Eles vão tentar, ao máximo, seguir uma carreira profissional que seja vista por todos como digna dos vencedores, vão lutar com todas as forças para possuir os símbolos sociais dignos dos vencedores, vão sacrificar muito além do que conseguem suportar para que eles mesmos possam dizer em seu próprio coração: "Eu venci na vida", e para que todos os que se aproximarem deles também digam: "Eles venceram na vida." E aí você pergunta: o que tem de errado com esse comportamento? O grande problema é que o padrão de vencedor, assim como o ideal de vitória que a maioria das pessoas possui no coração, está totalmente baseado em referenciais distorcidos. E por esse motivo, toda a busca por tal patamar acaba criando efeitos colaterais avassaladores em diversos graus, assim como anomalias tanto internas quanto externas, que vão pouco a pouco se acumulando e gerando cada vez mais peso físico e espiritual para ser carregado até que muitos não consigam mais suportar a própria vida. E este é um dos motivos pelos quais pessoas aparentemente bem-sucedidas, com fama e fortuna, a quem todos reputam como vencedores, acabam se destruindo. Já vimos isso acontecer com atores, cantores, com atletas, mas também com médicos, advogados, engenheiros, professores, humoristas, psicólogos e uma quantidade gigantesca de pessoas ao redor do mundo, inclusive com pastores e outros líderes religiosos. Um dos efeitos colaterais mais fáceis de se notar nas pessoas que estão vivendo apenas em função de serem vencedores segundo a ótica do mundo é que eles se tornam extremamente competitivos, em um nível quase animalesco. Passam a ser os donos da verdade, entre aspas, abominam a competição saudável, ficam agressivos ao menor sinal de que podem ser derrotados, tornam-se dispostos a tudo, inclusive a passar por cima de outras pessoas para vencer, e em casos ainda mais extremos e terrivelmente comuns, são capazes até de tirar a vida de alguém. Além disso, passam a ser completos escravos das vitórias sociais, ficam viciados em vencer, mesmo que tenham que quebrar as regras e abrir mão de valores e princípios. Tudo o que desejam é estar sempre no ponto mais alto dos pódios sociais para receber os louros das vitórias e a admiração do máximo de pessoas possível. Outra distorção causada por essa visão mundana de ser vencedor é que o conceito que as pessoas têm de vencedor é apenas o daquele que é o primeiro, aquele que é o melhor, o mais rápido, o que tem mais dinheiro, o que é mais inteligente e o que tem mais sucesso e coisas desse tipo. Infelizmente, este mesmo conceito também tem sido semeado nas mais diversas congregações, tal como no mundo, e abraçado perigosamente por muitos que dizem conhecer a Deus, mas não vivem como Cristo demonstrou. Tampouco conhecem o ensinamento que diz:
Não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Eclesiastes 11:9. Aliás, 9:11. Eclesiastes 9:11. Mas um grande problema causado pela visão mundana de vencedor é que as pessoas se tornam dispostas e capazes a lutar e vencer a qualquer um, menos a elas mesmas. Ou seja, a vida destas pessoas passa a ser dirigida por uma sede de conquista, seus sonhos, seus delírios, seus desejos, objetivos e metas. A única coisa que conseguem ver é que devem vencer a tudo e a todos a qualquer preço, não importando o quão vaidosos, sem propósito, ambiciosos, megalomaníacos e por vezes maldosos, destrutivos ou autodestrutivos sejam suas próprias vontades, sonhos e desejos. Tudo o que importa para essas pessoas é serem vencedores. É nesse ponto que podemos ver mais claramente as diferenças entre as pessoas que são apenas vencedoras segundo a mecânica do mundo e as que são mais do que vencedores, os verdadeiros cristãos. Em primeiro lugar, o conceito de vitória e os referenciais sobre os quais os mais do que vencedores se baseiam são muito superiores aos abordados anteriormente e demonstrados pelos mundanos e até mesmo por falsos cristãos. Ou seja, uma pessoa mais do que vencedora entende que é muito mais importante vencer a si mesmo do que a uma multidão de adversários, como está escrito. Melhor é o que governa seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16:32. Da mesma forma, os mais do que vencedores compreendem que seu dever não é vencer todas as coisas, mas sim vencer o mal, como foi ensinado em Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12:21. E por fim, mas não menos importante, os mais do que vencedores possuem total clareza de que as maiores batalhas que devem vencer não são travadas no âmbito social, mas sim no espiritual, como também foi dito, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso está em Efésios 6:12. Por isso, apenas as pessoas mais do que vencedoras muitas vezes preferem perder segundo a visão mundana da sociedade, mas mantêm intactos os seus valores e princípios, como a honestidade, que tanto sentimos falta atualmente, assim como a honra, a ética, a verdade, a justiça, a integridade, a dignidade. Valores estes que tanto os mundanos quanto os falsos cristãos estão dispostos a abrir mão em algum nível ou mesmo totalmente para serem considerados como vencedores aos olhos da sociedade. Os mais do que vencedores, por estarem dispostos a fazer o oposto dos mundanos, ou seja, renunciar todas as vitórias, ganhos, que não estejam plenamente de acordo com o padrão elevado demonstrado pelo próprio exemplo de Cristo, como o próprio Paulo, que também, sem dúvida, foi um grande exemplo de pessoa mais do que vencedora, disse certa vez: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Isso está em Filipenses 3:7. Acabam se encontrando em situações adversas, dos mais diversos tipos, como tribulações, angústias, perseguições, fome, perigos e toda a gama de aflições, como o próprio Cristo já declarou em No mundo tereis aflições, João 16:33. Mas os cristãos sabem que a verdadeira vitória que há neles e os torna mais do que vencedores, de modo que possam suportar e triunfar nas adversidades, assim como reputar as vitórias mundanas como perda, é o próprio amor de Cristo. Como foi dito, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Desta forma, os mais do que vencedores têm plena consciência de que nenhuma situação, por mais adversa que seja, pode vencê-los. Nenhuma adversidade jamais poderá quebrar o espírito deles, pois, ao contrário dos venerados vencedores da sociedade mundana, a vitória dos cristãos não é somente vitória, mas sim triunfo. E este não é apenas exterior, nem se baseia em posses, cargos, títulos e outras coisas semelhantes a estas, mas sim interior. Ou seja, é o amor de Cristo, dentro deles, o gerador dos verdadeiros triunfos físicos, mentais e espirituais, mesmo que o mundo e a sociedade não considere como vitória. Tenha em mente que o triunfo é mais do que uma vitória. Por esse motivo, somente os mais do que vencedores triunfam.
De uma forma bem simples, um triunfo é uma vitória com excelência, ou seja, uma vitória com ética, com honra, com justiça, com verdade, com humildade e com amor. Mas também pode ser uma derrota que não abra mão destes valores. Está escrito: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Isso está em Romanos 8:35. O fato é que em todas estas possíveis situações adversas, ou em qualquer outras como estas, o amor de Cristo permanece no interior dos verdadeiros cristãos, ajudando a desenvolver dentro deles a única semente realmente capaz de triunfar sobre o mundo, que é a fé. Como foi dito, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 de João 5:4, a segunda parte. Eis então, vou citar 7 exemplos de como a fé faz diferença prática entre aqueles que são apenas vencedores no mundo e os que são realmente mais do que vencedores em Cristo. Primeiro, vencedores suportam as adversidades. Porém, os mais do que vencedores são o suporte dos outros em meio às adversidades, como foi dito em suportando-vos uns aos outros, Colossenses 3:13. Segundo, vencedores buscam a vitória a qualquer custo, mas só os mais do que vencedores respeitam os limites da vitória, porque vencer a qualquer custo é desonra e a desonra é a maior derrota de uma pessoa. Pois também está escrito: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em 1 Coríntios 15:57. Terceiro, vencedores sempre lutam para defender ou propagar um ideal, escudo ou bandeira. Por outro lado, os mais do que vencedores são o ideal que propagam e não possuem escudos nem bandeiras, como foi visto em O Senhor é a minha bandeira, Êxodo 17:15. Quarto, quando vencedores se juntam, ocorre uma soma de capacidades e resultados, mas quando os mais do que vencedores se unem, acontece uma multiplicação de virtudes. Quinto, vencedores procuram por reconhecimento, mas os mais do que vencedores nem sempre são reconhecidos ou são reconhecidos sem procurar por isso. 6. Vencedores podem ser derrotados, mas os mais do que vencedores jamais são derrotados, mesmo quando perdem. 7. Vencedores desejam vencer na vida, enquanto que para os mais do que vencedores o mais importante é vencer a vida. Pois também foi dito: pois que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Marcos 8:36. Pessoal, essa foi uma reflexão, na verdade uma leitura da postagem que eu coloquei no blog. Vou deixar o endereço do blog, por acaso se vocês tiverem curiosidade de dar uma olhada, tem vários textos como esse. Eu vou sempre procurar trazer alguns outros para colocar aqui no YouTube também. E Deus abençoe a todos, nos vemos no próximo.